Fala aí, rapaziada, canal Mãos ao Alto, a Minx novamente na área. E vamos lá, né? Vamos para mais uma parte aqui, a final, que é justamente após rodar com o carro durante algum tempo, fazer as inspeções para verificar vazamento, nível do fluido, dentre outras coisas. Qual foi o aproveitamento que eu tive? Obviamente depois eu pretendo fazer outros vídeos também, né? Intercalados, depois de algum tempo. Porque afinal também tem um fluido novo no câmbio, né, galera? Então muitos vão falar assim, tá mil maravilhas porque o fluido tá bom, o fluido tá novo. Mas vamos lá, né? Com as medições não deixam a gente medir. Vocês viram que eu tinha uma medição muito precária anteriormente. Fiz uma intermediária e agora vamos para mais uma medição. Daqui a pouco eu vou colocar para vocês aí também a respeito a tela do aplicativo, tá? Que faz as mensurações. Só de início eu vou mostrar para vocês que ontem eu fiz uma viagem longa, tá? Deixa eu ligar o painel aqui. Média tá em 10.4 porque depois que você chega dentro da cidade já viram, né? Eu já andei hoje e tudo mais. E BH são muitas subidas e tudo mais, acaba que a média cai um pouco. Mas chegou a ficar em 12 durante a viagem que eu fiz, tá? Usando muito do piloto automático. E também, galera, ontem abusando um pouco, né, do pedal do acelerador, né? Então a média também caiu em virtude disso, tá bom? Vamos ver então, o consumo até então não é o que a gente está prezando, não é o que a gente está analisando. Vamos ver alguns dados aqui, tá? O AVG no caso aqui é quilômetros por hora. Qual foi a minha velocidade média? Tá em 56, porque obviamente eu cheguei, igual eu disse para vocês, dentro da cidade. Dentro da cidade você vai andar dentro dos limites, né? 40, 30, muito radar, semáforos e tudo mais. Sua velocidade média ela vai cair, tá bom? Mas ela chegou a ficar em 85. Então para vocês verem que eu fiquei na média de 85. Tive picos de 120, 130, 140, 100, andando mais entre 100 e 110, 100 e 110, tá bom? Mas tive os picos de muitas subidas e descidas, porque apesar de todo mundo falar assim, estrada tem isso, estrada é bom, estrada é aquilo outro, econômico. Não, mas a estrada também, galera, a gente tem muita subida, descida, a gente tem ultrapassagens, tá bom? Então, de qualquer forma, a gente tem aí que na estrada a gente também exerce muito do carro, né? A gente usa muito do carro, tá? Do acelerador. Média de 4,51. Depois que eu cheguei dentro da cidade, eu utilizei mais ou menos 1h20. Então foram 3 horas e meia, mais ou menos, tá? De viagem. Então foi 1h15 para ir, 1h15 para voltar. Não foi aquela viagem, que viagem, mas foi uma viagem. E na viagem você, né, acelera ao extremo, se aproveita. E ontem eu dei oportunidade principalmente para aceleradas. Porque quando você acelera muito esse carro, você pisa fundo, você chega nos 3.000, 4.000, 5.000 RPMs para poder numa subida ganhar força e depois manter, entendeu? Então eu precisei muito isso, aceleradas brutas mesmo. Ontem realmente eu levei o carro ao caos, vamos dizer assim, para poder testar o nosso querido, a nossa querida temperatura, tá bom? Pós-radiador, obviamente. O carro tá com 149.229, beleza? Batendo aí a casa dos 150 mil. Um carro por 150 mil. Igual eu disse para vocês, eu fiz uma primeira troca de óleo por volta de 60 mil. Depois fiz uma segunda por volta dos 90. A primeira troca de óleo foi com o Valvoline, foi horrível. A segunda que estava ruim foi com a NS3, não gostei. A terceira foi lá emitir eu mesmo em casa lá o da Mitsubishi, né? Ficou bacaninha. E essa agora é a quarta, tá bom, galera? Então 4 vezes nesse intervalo aí. Pós 60 mil, 69, não lembro quanto é que eu peguei o carro, mas já tá batendo na casa de 150 mil. Igual eu disse para você, 271 km, 0,8 rodados, mas ficou na casa de... Aqui dentro mesmo eu rodei uns 10 km, então ficou na casa de 260, 130 km, vamos colocar redondo, 130 km para ir, 130 km para voltar, beleza, galera? Fui com o ar-condicionado ligado. Carro com 3 pessoas, não tinha malas, beleza? Para quem conhece aqui, eu fui da cidade de BH, ou melhor, de Contagem, né? Região metropolitana de Belo Horizonte. Fui até 1 Milhão, que fica numa das BRs aqui. E de lá, como ele estava fechado, obviamente, né? Já estava fechando ontem devido a essa pandemia. Fui para a cidade de Maravilhas. Então, se vocês puderem jogar aí, quem tiver a oportunidade de jogar no mapinha aí, né,
no GPS, no Maps da vida, vai ver a distância total. Então eu fui daqui da cidade de Contagem até a cidade de Maravilhas, tá? Fui no bate e volta, então assim, o motor não teve descanso, né? Fui, ficamos lá, sei lá, 5, 10 minutinhos. É até interessante que eu fui, galera, eu coloquei um Xenon no meu carro, tá? 4300K, 55 watts, tava até bacaninha, ajustadinho. Mas é aquele Xenon que você compra lá na internet, né? Que eles dizem que são 55, que dizem que é bom, que você paga, no caso, eu paguei, eu acho que R$160 nele. Só que ele veio com problema, né? E tô falando no farol, tá? Ele veio com problema naquele conector, naquele chicote que faz a intercalação de alta e baixa. Eu reclamei e eles devolveram o dinheiro. Então, R$160 eu não paguei nada, porque veio com defeito. Eu que tive que arrumar aqui, fazer um jeito de ele funcionar, tá? Só que o interessante foi, quando eu tava indo na metade do caminho, quando eu cheguei no milhão, tava vendo nada, porque foi à noite. Eu tive que parar lá, a gente comeu uma coisinha igual eu disse pra vocês, rapidinho, porque já tava fechando. Troquei para as lâmpadas originais. E depois, beleza, comecei a enxergar as coisas, porque já tava à noite. Comecei a enxergar as coisas, aí que eu meti o pé mesmo, tá? Então, foi até um fato curioso aí durante a viagem. Tá bom? Não tem mais nada para mostrar aqui, porque as outras informações não vêm ao caso, mas é simplesmente isso para mostrar para vocês. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco a tela do nosso querido aplicativo, né? Análise de dados e tudo mais, para a gente poder ter uma resposta, beleza? E ao final vou dar meu veredito intermediário, o que eu achei, se valeu a pena, se não valeu a pena, se foi desperdício de tempo, se foi desperdício de dinheiro, tá bom? A gente vai conversar daqui a pouquinho. Fala aí, rapaziada, vamos então pro teste de rua, tá? Vocês podem acompanhar aí, igual no primeiro vídeo, eu já tenho 88 graus de motor, né, com intake de 48 graus, e o meu câmbio está nesse exato momento a 64 graus. Para o aplicativo, no caso, entre 50 e 90, 50 e 89 ele fica ok lá na frente. A partir de 90 para cima já aparece hot, tá bom? Eu demorei a gravar justamente porque em BH estava muito frio, então o pessoal ia argumentar que eu fiz em condições, né, meteorológicas mais amenas, e com isso, por isso que o câmbio não aqueceu. Tá, eu tô aqui 25 graus agora, né? A gente tava tendo 18, 19, 20 graus aqui em BH. Então hoje a gente está com uma temperatura mais amena, ou melhor, uma temperatura ideal. Foi exatamente isso, essa temperatura que nós tivemos da última vez, que se eu não me engano foi 25 ou 26, tá bom? Dessa vez eu não vou mostrar BH, mas eu vou fazer o mesmo percurso, porque da última vez ficou muito tremido, né, o vídeo, por causa das irregularidades do solo, né? Então eu resolvi gravar a tela do telefone com o áudio, tá? Mas nós vamos fazer o mesmo percurso. Eu reassisti aquele vídeo que eu havia gravado, então alguns pontos eu vou passando para vocês, principalmente onde o câmbio chegou a 90 graus, exatos 90 graus. Que se vocês forem ver lá naquele vídeo primeiro, foi assim que eu saí da Avenida Amazonas e apresentei a vocês a Avenida do Contorno, aqui de BH, tá bom? Estou saindo do mesmo lugar, saindo da rampa da garagem aqui do prédio. O trânsito também tá tranquilo, igual aquele dia. E vamos lá. Lá no topo vocês podem acompanhar comigo, no caso, a rotação do motor. Desse ponto agora eu estou em 1599 RPMs, ou seja, né? Estou andando normalmente aqui dentro, fazendo o percurso normal. E quando eu chegar na Via Expressa que eu vou dar aquele sprint que a gente fez da última vez, tá bom? O câmbio permanece aí nos 67. A gente tem tá mantendo a temperatura, enquanto esse motor também 88, 89, então o motor chegando naqueles 90 graus, que é a temperatura média de funcionamento. O câmbio continua a mesma coisa. A gente está aqui agora, por enquanto, é plano o local que a gente está. Mas de qualquer forma a gente tem aí 1600 RPM, 1400.
mesmo aproveitamento da primeira vez. Dados importantes que eu vou mostrar para vocês também ao final desse vídeo é o gráfico de análise. Aqui, como eu disse para vocês, a gente tem aí o histórico, né, o log de meses. O aplicativo, no caso, todos os meses ele fecha um pacote de dados sobre a temperatura e tudo mais. Vocês se lembram que estava subindo gradualmente a temperatura do cano. Até agora subiram 2 graus. São 66 e 68 agora. No primeiro vídeo a gente teve 20 e poucos minutos de duração. Acredito que vai haver menos. Porque no primeiro, vocês se lembram que eu fiz aí uma apresentação. Esperei, né, chegar numa temperatura de funcionamento do câmbio para que aparecesse o ok para vocês. Chegando na Vispresa, a gente dá o splint lá, que é aquela puxada maior. É a mesma coisa do primeiro vídeo. Agora a gente não teve trânsito, a gente não teve nenhum tipo de parada de tempo maior. Graus. No momento como esse já teria subido até um pouco mais aquele dia. Lembrando que para esse teste, galera, o que eu fiz? Da última vez eu ainda tinha uma carga menor porque eu não tinha ar-condicionado ligado. Ainda liguei o ar-condicionado dessa vez também, ou seja, uma carga maior do motor. E com isso também uma carga maior sobre o câmbio. E mantive a quantidade de passageiros. No caso, 3 pessoas a bordo. Aqui agora a Express. Eu vou desenvolver uma velocidade maior, 72 graus, para dar uma acelerada para vocês verem, no caso aí lá no canto, lá em cima, galera, no campo superior esquerdo, está marcando 52 km por hora, que é a velocidade empreendida. Dá aquela acelerada, expressa de 80 km, dá uma acelerada, o percurso a 110, vou puxar 110 mais ou menos, subindo bastante, 72 graus. 110, agora vamos ver o comportamento do câmbio. 135 graus. 117 cai em 76 graus. Obviamente, quando você
escutando não, mas ela tá rindo de mim aqui, ó. Mas tá mantendo 76, vocês estão vendo aí, né? Vamos lá montar a passagem aqui. Fugir na velocidade. Ficar no 76 na minha expressa inteira, praticamente. Pegar a mesma saída à direita que a gente pegar agora. Não só a Via Expressa, mas também um circuito mais urbano, né? Porque a Via Expressa, querendo ou não, é quase um limite rodoviário. Saindo exatamente da Via Expressa, como a primeira vez. E um fato curioso, vocês já observam aí, ó, 75 graus. Em momento nenhum do primeiro vídeo a gente viu uma diminuição de temperatura, 75. Deu uma parada num semáforo normal da Via Expressa e já está caindo, 74. A efetividade a gente já está conseguindo ver agora, né? 74, o RPM 736, ou seja, dá pra ver a quilometragem, ó, 0. O motor permanece 90. A gente vai pegar um acesso para a Avenida Amazonas, que da última vez foi onde o câmbio começou a passar de 80 graus, não sei se vocês se lembram. Mais um semáforo para a gente poder ter o melhor aproveitamento do câmbio, né? Então, do 76 a gente tem agora 73. A gente teve aí uma diminuição de 3 graus na temperatura do CVT. Dá uma puxadinha aqui. O áudio à nossa esquerda aqui não vai aguentar. O CVT agora está mais forte do que o áudio, só que não. Mais um semáforo normal. E agora sim a gente vai entrar na Avenida Amazonas. Aqui, se eu não me recordo, se não me falha a memória, a gente já estava aí na casa dos 80 graus. Porém, se mantém 75. A gente tem uma margem de 5 pontos aí até os 80. Mais um semáforo, então é o momento justamente do ande e para que a gente pode simular aí um trânsito, né? Obviamente não é o trânsito pesado, mas de qualquer forma a gente tem o repouso do câmbio. E toda saída a gente sabe que exerce maior força e ele aquece mais. O motor estava em 89, já está em 90 e o câmbio ainda condensado no 75. Começou o trecho de subidas, tem uma pequena subida, mas não é muito íngreme, que exerça tanta força no câmbio assim, mas tem uma pequena subida aqui agora. Aí a gente já teve o ganho de 1 grau, 76. A gente vai ver evolução nas próximas subidas, como da outra vez.
aí a gente já vê novamente um decréscimo na temperatura, ó, 7,5. Já ganhamos 1 grau aí. Antes da gente ter as subidas da Amazonas. E aqui agora vão começar as subidas. Mais um semáforo. E as risadas aos fundos. Pode rir, Chuchu. 7,5 cravado, galera. Não teve nenhum aumento ainda. Relaxa, pode ir. Tranquilaço. 7,7. Porém, aqui nós já tínhamos um caso aí, os 80. Não sei se vocês se recordam. Descida agora da Amazonas. Essa descida aqui é maior, então entra muito freio motor. O freio motor ele trabalha não somente sozinho, mas aí a gente também tem o câmbio, né? Que o câmbio entra numa redução também de marcha, que provoca nele também aí uma maior força motriz. Mas a gente já ganhou 1 grau novamente, estava 7,8, agora está 7,7. Exatamente onde, num ponto eu comentei com vocês que, por exemplo, o motor estava diminuindo a temperatura e o câmbio estava aumentando. E aqui a gente está tendo o motor subindo e o câmbio diminuindo. 7,7 agora 7,5, mais um ganho de 1 grau. Ficou parado, subiu novamente, normal. A gente vai vencer a última subida da Avenida Amazonas, vai chegar na Avenida do Canto. Exatamente onde da última vez eu falei com vocês, aos 79. Da última vez já estava acima de 80, se eu não me engano estava com 86 graus. E aqui eu vou dar aquela brincada que dá no último vídeo. Eu disse pra vocês que eu simulei uma ultrapassagem. Eu subi o giro. Vamos brincar um pouco. Agora sim chegando nos 80. Estou aqui nos 80. E aqui paramos. 81.
exatamente no ponto. Mas no primeiro vídeo já tinha dado 90 graus, a gente tem 81 graus, ou seja, uma troca mais eficiente de calor do câmbio. Vamos 81. Vamos subir ainda dando aquela acelerada. E nenhum tipo de problema com relação a atingir os 90 graus do rod. Mais o ganho de 1 grau da temperatura, de 82 e já tem 81. E a gente vai entrar agora para o Santo Antônio. Foi exatamente onde eu falei para vocês que a gente tem uma ladeira muito íngreme e a gente vai experimentar subir lá hoje, para ver se pelo menos nos 90 o câmbio vai chegar. A gente vai ter um trabalho mais intenso por parte do câmbio. Tá diminuindo, ó, já tem 80 aí, ó. O radiador realmente exercendo o papel fundamental da troca de calor. Tá já totalmente urbano agora, porque as ruas aqui com vários cruzamentos. Aí redução. Depois a precipitação do câmbio, né? Começando uma subida longa, mas não ainda aquele morro de quase 45 graus. Se ele subir 1 grau, é que eu estou fazendo o mesmo percurso, todo o percurso que a gente fez a primeira vez. Subindo novamente, pequena subida 82, a gente teve aí uma 83, que aqui é só subida, só bem íngreme. Estão vendo o seguinte, só subida, mas quando eu chego no plano eu tenho um ganho de 84, eu ganhei 1 grau, 83. Pequena descida. E agora sim, eu vou pegar o morro que da última vez, ele é um dos mais íngremes, quase 45 graus. O câmbio aqueceu demais. Aí vocês vão ver lá em cima que tá marcando que eu câmbio no L, no low, justamente porque ele é muito íngreme. A necessidade de você trocar pro drive, pro low, é exatamente isso. O carro tá pesado.
tinha feito a primeira parada. Vou parar exatamente no mesmo lugar. E aqui estamos, 85 graus. Quanto que ele tinha fechado? 91, 92, não me recordo. Então, 86 agora, porque ainda tá aquecendo o restante do que ele utilizou de força para chegar até aqui. Vou dar uma parada e depois eu vou pegar subindo novamente aquela avenida que ele estava gritando, que o CVT estava zunindo aquela vez, né? Aquela vez o CVT estava zunindo. E eu vou fazer uma tomada de lá para ver se eu vou conseguir subir hoje sem zunido. Galera, eu resolvi voltar aqui com vocês. Vamos daqui até lá a praça pra gente acompanhar qual que vai ser o comportamento do câmbio até lá, tá bom? Ele está em 88 graus agora. Eu tô descendo descendo aqui, né, o alto do Santo Antônio. Então vamos ver se ele vai ter resfriamento, se ele vai bater a casa dos 80, como é que vai se comportar o câmbio, se a gente vai ter um resfriamento desses 88 aí. Então, ao invés de cortar o vídeo, não, vamos até lá. Olha que eu encerrei com vocês, estava em 84, eu subi para 85, se eu não me engano, né? Depois eu vou juntar as partes aí e a gente comprova isso. Mas ó, tá 88 agora. Vamos subir até lá a Praça do Papa, aqui de BH. Eu ainda tô no M, deixa eu voltar pro drive aqui. Vamos subir até lá pra gente ver o comportamento do câmbio, como é que vai ser esse resfriamento dele aí também. Interessante a gente ver, porque o intuito também, galera, da instalação do nosso radiador é o seguinte: em certos momentos vai passar dos 90 graus, mas o intuito é haver uma troca mais efetiva e com isso um resfriamento mais rápido. Então, instalei o radiador. Vai passar de 80 graus. É um problema? O projeto não foi válido? Totalmente o contrário. Você tem que verificar o comportamento do câmbio. Passou de 90, mas ficou muito tempo nos 90, ou ele conseguiu resfriar? Não, passou de 90, passou de 100, mas qual foi o pico dele? Então é importante a gente verificar isso daí. Tá 89 agora, por exemplo. Se ele passar de 90, chegar nos 90, não significa que o projeto ele foi condenado, justamente porque a gente tem uma troca efetiva. Vocês viram que em vários momentos a gente teve aí uma diminuição na temperatura do câmbio e foi rápido, coisas que nós não tivemos no primeiro vídeo. E creio eu que vai chegar nos 90 e passar, e é normal. É a mesma coisa, como é que funciona no caso o radiador do motor. O radiador do motor ele funciona da mesma forma. Ele propicia, no caso, a troca de calor entre do líquido de arrefecimento do motor, o aquecimento do motor. Então, o fluido ele passa por dentro do motor, a gente tem uma troca de calor. Em dados momentos, a central reconhece que o motor está quente, vai lá, abre, no caso, a válvula termostática, permite o líquido rodar dentro do motor e fazer uma troca efetiva. Só que algumas vezes nem somente essa circulação do líquido de arrefecimento no motor é suficiente, e aí a gente tem, no caso, um circuito que se chama, um sensor que se chama cebolão. Ele manda, no caso, uma informação lá para o eletroventilador para que ele possa ligar e forçar aí um resfriamento mais rápido. Então o motor mesmo, por exemplo, ele chega a ficar acima dos 100 graus. Estraga o motor? Não. Por quê? Porque rapidamente entra em funcionamento o sensor e a válvula termostática que se abre, permitindo aí o resfriamento. Aqui também é a mesma coisa. Vai permitir, no caso, o resfriamento de acordo com o fluxo do óleo. A gente não tem uma válvula termostática porque não há necessidade. Por que não há necessidade? Não sei se vocês se recordam, mas ali no trocador de calor, eu coloquei um trocador de calor, ele tem quatro entradas. 2 são de líquido de arrefecimento e 2 é exatamente do fluido do câmbio. Do fluido do câmbio fica gerando ininterruptamente, ou seja, a gente tem o fluido passando por dentro do câmbio, saindo no trocador de calor, indo lá no nosso radiador e resfriando. À medida que, por exemplo, o sistema percebe, o próprio CVT percebe que está frio demais, ele faz aí a circulação do líquido de arrefecimento, fazendo com que aqueça o fluido do câmbio. Então, por isso que a gente tem uma intermediação das temperaturas.
Só que, por exemplo, chega um determinado momento que você exigiu muito do câmbio, subiu a temperatura e não foi o suficiente para poder fazer aí o resfriamento, somente o radiador. O que vai acontecer? Se eu quiser uma troca mais efetiva, se eu quiser que nunca passe dos 90 graus, eu posso fazer aí uma colocação, por exemplo, de um cebolão. Há cebolões que armam com 87 e desligam com 90. Então eu posso fazer aí, no caso, né, um projeto 2, né, que é a instalação de um cebolão para poder monitorar, com mais eletroventiladores virados e acoplados justamente lá no meu radiador. O que vai acontecer quando chegar nos 90? Ele vai ligar e vai propiciar, no caso, que chegue nos 90 e não passe disso, passe 2, 3 graus. Isso que vai acontecer. Aí é bacana. Mas, nesse primeiro momento, é necessário? Não. Estou com 90 graus aqui agora. Está numa temperatura ainda normal. No mesmo vídeo da semana, aquele primeiro vídeo que eu fiz, ou melhor, o segundo vídeo, lá mostrava, no caso, que eu já tinha passado de 90 há muito tempo. Estava com 95, 97, né? Chegou nos 90. Vocês viram que não passou de 90. Já caiu, já foi para 88. Então, assim, dos 90 ainda não passou. Vai passar em algum momento? Vai passar. Pode ser que estoure a barreira dos 95? Pode ser que estoure até uma barreira de 95, 97, 100. Mas aí, quanto tempo que eu vou ficar com aquilo ali, né, com aquele aquecimento? Muito pouco. Eu vou ter uma troca efetiva de calor e rapidamente eu vou conseguir diminuir essa temperatura. Isso que é o importante. Eu voltei para os 90, porque eu estava numa subida. Descida agora usando o freio motor e o câmbio automaticamente entra nisso daí também. Porém, nós já descemos para 90. Daqui a pouco a gente vai estar pegando somente subidas aqui. Aí sim, pode ser que ele passe dos 90. A gente vai analisar isso daí. Mas por enquanto, entre os 50 e os 90, a gente está tendo um trabalho bacana. Está super efetivo o radiador, né? A instalação do radiador foi bacana. A gente está percorrendo aqui a contorno. Daqui a alguns minutinhos a gente vai estar na Afonso Pena, subir a Afonso Pena inteira, que é o final dela, que a gente tem aí a Praça do Papo, que foi onde o CVT realmente exuniu. Ganhou mais uma temperatura, 87, de mais um grau na temperatura. Caraca, e agora? Semáforo. A gente já está quase finalizando essa parte do vídeo. Semáforo 86, galera. Partiu vencer aqui a subida íngreme. Nos próximos vídeos, galera, eu vou tentar desmistificar para vocês aquele reset que a galera posta aí sobre o reset do CVT que a gente faz em casa. Que você liga o carro, passa as marchas, desliga. Com esse scanner aqui vai ser possível a gente ter um aproveitamento bacana, né, daquele reset, para ver se realmente é verdadeiro ou se é um mito. Chegamos novamente nos 90 graus e eu acho que a gente vai passar os 90 agora, porque agora é só subida e subidas íngremes. Em momento nenhum eu não tenho nenhum plano nem descida, agora é somente subida. São subidas fortes aqui até chegar lá na praça. Vamos ver a quanto vai ser.
Se eu não me engano, na última, aquele vídeo que nós fizemos, se eu não me engano, não sei se ficou 112 ou 117 graus. Aqui a gente está com agora 89, né? Eu estou parado no semáforo. E a gente vai subir da mesma forma, acelerando com tudo, forçando ao extremo para a gente ver qual vai ser o pico máximo da temperatura. Importante isso, eu parei no semáforo, eu tive o ganho de 2 graus. A última vez que eu parei no semáforo naquele vídeo, eu tive um aumento consecutivo. Vamos lá, só subida? Subida a gente precisa de rotação alta, né? Vamos lá, vamos usar uma rotação alta aí. Como eu disse, a gente não tem parte plana, é 99% de subida. Estamos 90, creio que agora a gente vai passar dos 90. Abaixo do hot a gente tem o lock, ou seja, meu conversor de torque ele está acoplado, a gente não tem perda nenhuma efetiva de ganho da força do câmbio. Que eu freio, eu começo a frear, ele desacopla, né? Aí some lá o lock. Comecei a acelerar, o lock aparece novamente por um ganho de velocidade. Tá resolvido. Cara, mais um semáforo. Ele abriu. Agora a subida lá para a Praça do Parque. Não vai conseguir dar uma acelerada não, porque tá rolando uma blitz aqui. Deixa eu ver se é blitz ou se é só carro separado. Não, só carro parado. Só esperar passar isso aqui, a gente já dá aquela acelerada igual a gente fez no último vídeo. Guarda municipal que gosta de dar uma voltinha na galera. Continua nos 90, o que impressiona, que é só subida. Agora sim 91. Se eu tivesse no caso o estágio 2 instalado, que são eletroventiladores com cebolão, eu conseguiria fazer ele entrar em funcionamento agora e a partir daí garantir que não subisse mais que 91. Mas não é o momento para poder fazer isso. Eu só quero ter a certeza de que somente o radiador já tem uma mudança no comportamento do carro. Cheguei aqui agora ao pé da praça, vou dar aquela acelerada. Agora a gente subiu da última vez. Nenhum sonido, acelerando ao máximo o RPM lá para vocês verem, 4.000 RPMs e mantém-se nos 90. Dá uma reduzida aqui no vento. Só que se vocês perceberem, o máximo que nós atingimos aqui subindo foi 90. Da última vez foram 117 graus. Agora 91. 91 o que é aquele dia? Agora, né? Antes de voltar para 90, estava 91. Ah, perfeito. Chegou nos 91. O câmbio agora, a gente está descendo a praça. O que outrora era um rotor lá na frente, que aí a situação extrema do CVT, agora a gente tem 90. Na hora que abaixar para o 89 aqui, o que vai acontecer? Eu vou me despedir de vocês. Fica aí a análise do Amix. Após essa viagem que nós fizemos, eu vou apresentar os gráficos, tá? E vou falar as minhas considerações finais. Mas de teste de rua, fica isso daí, ó. Nós subimos
E agora a gente tem uma queda para 88. Se eu ficasse conversando com vocês aqui, possivelmente iria cair mais ainda. Fico aí, galera. Tava devendo a vocês o teste de rua e as considerações. Continue aí que vocês vão saber mais. Galera, mais uma partezinha. Eu acabei de descer a rampa e estacionei no mesmo lugar que eu tava, né, no prédio aqui. Só para mostrar para vocês que de lá para cá caiu também a mesma coisa. Não parei o carro em momento nenhum. Agora eu tô estacionado aqui e tudo mais, mas não parei o carro em momento nenhum. E estão 78 graus, né? Ou seja, aquela não me recordo muito bem quanto que a gente saiu daqui de temperatura. Mas olha só, a gente está abaixo dos 80, né? Então assim, muito bom. 79 agora porque tá parado, né? Qualquer movimentozinho que tem, que entra um pouquinho de vento ali na parte do radiador, já dá uma esfriada, já ajuda aí a manter, ou dependendo do fluxo de ar, até diminuir um pouco a temperatura. Como eu tô totalmente parado, tá 79 graus agora, né? Resolvi fazer mais essa tomada bem pequenininha aqui só para mostrar para vocês, voltando, né, para a toca, vamos dizer assim, né, pro castelo de Glasgow. Tô zoando, gente. Voltando aqui novamente para a garagem, eu tive uma temperatura tranquila também, né, uma temperatura excelente de funcionamento, tá? Vou partir lá para as análises, juntar esses vídeos e fazer a postagem, porque eu já estou sendo cobrado demais por vocês aí, tá bom? Fala, rapaziada, eu tô de volta aqui agora pra gente fazer as leituras aqui com relação ao câmbio, né? Vamos fazer as leituras de erros aparentes e também da média que eu tive de aproveitamento após a instalação do radiador do CVT, tá bom? Fazer a primeira conexão do dia. Ontem eu tentei fazer durante a madrugada aí as edições, a colocação do vídeo para vocês, só que eu tive alguns problemas de edição, então tô gravando novamente agora durante o dia, tá bom? Primeira conexão do dia, vou na primeira opção, né? CVT Data Monitor. Fazer conexão com o OBD2. Para que ele possa me trazer os parâmetros, tá bom? Tá carregando as informações aí. Aqui a gente vai ter temperatura de câmbio e motor praticamente em temperatura ambiente, tá? A sombra, né? Aqui na garagem de casa. E pelo menos aqui no painel do carro mostra 28 graus, né? O câmbio já apresenta para nós aí uma temperatura de 25 graus e o motor 24 graus, tá bom? Então eles estão totalmente frios, não foi dado nenhum tipo de start hoje, né? O carro está parado desde a madrugada, por isso que eu estou tendo essas informações aí bem baixas. Vamos fazer então a leitura de possíveis erros do CVT. Segunda opção, Read Clear CVT DTC. Ele já me traz o retorno OK no CVT DTC, ou seja, eu não tenho nenhum erro apresentado depois da instalação do radiador. Tá ok? Significa o seguinte, antes eu estava tomando um erro, eu não sei se eu cheguei a postar ou comentar com vocês no vídeo anterior, eu estava com erro de pressão, né, interna, pressão secundária, que daí já começou a me deixar meio desanimado, que eu pensei, poxa, agora que eu vou instalar o radiador, eu vou ter um erro interno dentro do câmbio que talvez traga o meu projeto ao chão. Porém, a gente pode verificar que depois da instalação não estou tomando mais erro nenhum. Lembrando que depois disso eu já andei com aplicativos aqui em BH, né, à noite, subidas e descidas muito íngremes, muito fortes. Então eu vi o câmbio aí ao extremo também em trânsito urbano. Já fiz a viagem, né, que querendo ou não foram mais de 2 horas, ininterruptamente do câmbio trabalhando em altas rotações, baixas rotações e por aí vai. E também eu demonstrei para vocês aí a viagem, né, o teste de campo que nós fizemos agora há pouco, né, nesse vídeo. Então a gente pode observar aí que o CVT não teve avaria, não tem nenhum erro, não está tomando nenhum erro. Era a expectativa que eu já tinha, né? Pelo contrário, solucionou um erro de pressão interno que eu tinha. Vamos ver o motor agora, Read Clear Engine DTC, a terceira opção. Vamos ver se trouxe algum dano para o motor, porque querendo ou não, motor e câmbio trabalham em conjunto, né? Pode ser que o motor tenha tido alguma avaria.
Tomei um erro aqui, a gente pode ver que eu tô com o erro P1564, aí já começa, putz, já começa a pensar, pelo menos o câmbio tá de boa, mas você afetou o motor. Pelo contrário, eu vou tentar dizer para vocês qual que é o problema desse P1564 aqui, ó, fazendo um barulho aqui no meu volante. Bati um pouco mais forte, né, não há necessidade, mas eu tava batendo no volante para tentar disparar a buzina, tá, galera? Meu carro tá sem buzina. Alguns controles, como por exemplo, diminuir o volume de música do comando de som, né, que fica do lado esquerdo do volante. Ou então, trocar a música, né, retroceder uma música, não estão funcionando, esses dois controles. No caso, a luz do airbag ainda não está piscando, mas pode começar a piscar a qualquer momento. Por quê? Porque o erro P1564 significa um mau funcionamento do piloto automático. O piloto automático está agregado à cinta do airbag. A cinta do airbag controla não somente o airbag em si, como o controle de som que fica do lado esquerdo para os veículos que são, no caso, equipados com essa função. E também, no caso, o piloto automático que fica do lado direito. Então esse erro P1564 não tem nada a ver com a instalação do radiador do câmbio. É simplesmente um erro de piloto automático. Se a cinta está danificada, a gente tem uma intermitência lá do sinal que é enviado para a central. Em virtude disso, vai acusar aqui no meu scanner esse P1564. Tá joia? Câmbio e, no caso, motor estão íntegros. Nós não tivemos nenhum problema. Tá ok? Primeira parte, análise de erros. Fazer uma recapitulação breve com vocês aqui agora. Eu fiz a instalação, rodei um pouco aqui dentro, né? Eu fiz ela em meados ou no final de abril. Em maio eu já vou ter um retorno completo dos dados acerca de o carro trabalhando simplesmente full time com o radiador. Tá joia? Recapitulação é justamente que eu fiz, no caso, essa viagem que eu falei para vocês, né, logo no início do vídeo. E antes de fazer a instalação ficava muito na cabeça, e também muitos me desanimaram, né? Conversei com várias pessoas, me desanimaram dizendo o seguinte: olha que hora que você pegar a estrada, você vai ter uma incidência muito grande de vento batendo lá no radiador. Com isso, o seu óleo ele vai diminuir bastante a temperatura. Seu carro vai trabalhar com a temperatura do câmbio, né? O óleo, o fluido muito baixa, e você vai danificar o câmbio. Galera, eu viajei mais ou menos 2 horas e meia, igual eu falei para vocês, um pouco a mais ou um pouco a menos. Equivalente aí, no caso, a mais de 100 km para ir, mais 100 km para voltar. Se eu não me engano são 120 km, não sei, tá? Fui de Contagem, que é uma cidade metropolitana aqui de BH, até a cidade de Maravilhas. Então quem quiser jogar aí no Maps aí, no Waze, para saber a distância exata, vocês vão ter essa noção, tá ok? E durante esse percurso, eu, no caso, tive um input de velocidade de 100, 120, 140, 160 km por hora. Em algumas retas eu mantive o 160 colado, entendeu? Daí para mais também, velocidade bem alta que eu utilizei durante a viagem. E com isso entrou muito, mas muito vento no caso pelo para-choque, e incidiu no radiador. Conclusão, galera, não há válvula termostática nesse radiador do câmbio que eu instalei. Então, em momento nenhum, eu deixei de ter aí o líquido, né, sendo trocado entre o trocador de calor e câmbio e o nosso radiador. Conclusão, a minha temperatura média ficou entre 68 a 74, mais ou menos, tá? Vamos fazer uma média? Ela ficou ali em 70 graus. Vamos colocar um mais aproximado, 70 graus. O que significa 70 graus? De acordo com o scanner, o ideal de um câmbio em funcionamento CVT seria entre 50 e 89 graus. Vamos colocar 50 e 90. Fazendo a média, a gente vai cair exatamente nos 70 graus medianos, que seria uma temperatura que estaria na faixa assim, ideal, né? Para ser mais exato. E foi isso que eu obtive durante a viagem. Então, para quem fala que se você fizer uma viagem longa, o seu câmbio vai resfriar a ponto de detonar o câmbio, mito. Provei isso daí fazendo a viagem. Para quem fala que você andar dentro da cidade, você vai forçar e muito a bomba, porque a bomba vai estar, né, como você anda, para, muitos semáforos, subidas e tudo mais, a bomba vai ter que trabalhar dobrado para poder circular o fluido no radiador e voltar no câmbio, mito também.
Eu andei uma semana fazendo aplicativos. Em aplicativos o motorista ele para muitas vezes, ele aguarda muitas vezes parada até um passageiro chegar e por aí vai. Né? Às vezes chega a ser uma rotina bem pior do que um motorista comum, um motorista normal. E apesar disso, eu não tive nenhum erro retornado pelo CVT. Nem problema de bomba, nem problema de pressão, nem de nada. Então é mito falar que ou em viagens muito longas, ou em viagens curtas, ou na utilização dentro de cidade, você vai ter aí um problema sério na temperatura baixa ou então numa sobrecarga de bomba. Mito. É uma semana apenas? Não. É uma semana apenas que eu estou exclusivamente 100% e vou mostrar para vocês dados do mês de maio. Mas abril eu já instalei e a gente vai ver os dados aqui para que a gente possa tirar uma conclusão. Tá joia? Vamos voltar então. Vamos em outra funcionalidade aqui. CVT Information, você já viu no vídeo anterior, só tem umas informações de erros guardados lá na central, então não é importante para nós aqui agora. Read and Clear CVT Deterioration não é legal também, porque a deterioração, né, eu vou mostrar dentro dos parâmetros que vão ser apresentados. Vamos então para a penúltima função do scanner, Statistics. Statistics vai me trazer aqui temperaturas médias, temperaturas máximas, no caso vai me trazer muita coisa interessante, consumo de combustível, distância percorrida, deterioração e tudo mais, tá? Vamos aqui então nos primeiros parâmetros, que é a Average Maximum CVT Temperature. O que significa? Significa que eu vou ter a média e a máxima temperatura CVT apresentada a cada mês de uso do carro com o scanner ligado. Importante lembrar, galera. Isso daqui, no caso, o scanner ele puxa as informações, né, à medida que você liga o carro e à medida que você anda com ele funcionando. Então é por isso que a gente tem aí, no caso, as informações representadas através de o período que eu estou fazendo as metragens. Tá joia? Cada dupla de barras dessa daqui é referente a um mês. Então começou em janeiro e a gente termina em maio, tá? A primeira traz para mim, por exemplo, galera, que eu não tinha nada, fluido velho, né? Além disso, eu não tinha nada instalado do radiador. E vão trazer para mim os parâmetros totalmente crus. Se a gente parar para pensar, janeiro, fevereiro e março foi isso, né? Então vamos lá, em janeiro eu tive uma temperatura média do câmbio de 94 graus, que é essa barra verde, e eu atingi o pico máximo de 114, ou seja, o meu câmbio fritou em determinado momento ou durante longos períodos de tempo, durante longas quilometragens, 114 graus. Se me diz, no caso, que o interessante é o seguinte, você tem entre 50 e 89, 90 já apresenta como hot, mas ainda é tolerável. O que dirá de um câmbio trabalhar, né, numa média de temperatura durante o mês inteiro em 94 graus? Eu tive uma deterioração do meu fluido muito grande. Eu tive, no caso, em perdas com relação à performance. Eu tive, no caso, possíveis danos ao carro. Por quê? Porque 94 graus não é tão alto, mas também não é o adequado, certo? E ainda mais atingindo um pico de 114 graus. Segunda dupla de barras já é fevereiro, também tive aí um decréscimo, 89 mais ou menos, não dá para ver direito, tá, galera? Mas dá para poder fazer uma média. 89 mais ou menos, uma média de 89, e 105 graus foi o meu pico máximo, né, de aquecimento do fluido do câmbio. Março eu tive quase que um equilíbrio, 93 graus foi a temperatura média, e no caso 105 foi um pico mais alto que o câmbio chegou. Então entre janeiro, fevereiro e março, somente fevereiro que eu tive um aproveitamento bacana de média de temperatura, que ficou entre 50 e 89, ficou exatamente na risca de 89, mas porém meu câmbio sobreaqueceu e passou de 100 graus muito fácil, que no caso foi 105 graus. Agora, abril e maio a gente já tem aí os pontos mais analisáveis, porque em abril eu fiz a instalação do radiador. Então em abril, galera, a minha média de temperatura já caiu para 76, olha que bacana. Ficou entre os 50 e 89, então 76 está lindo, está maravilhoso, brilhou o câmbio. Porém, em algum momento, antes da instalação do radiador,
eu já estava com temperatura elevada de 112, um pico de 112, ou seja, eu cheguei a 112 fritando esse fluido. Isso daí eu posso ter, o carro pode ter andado muito tempo no 114, pode ter ficado pouco tempo, mas de qualquer forma eu tive um 114 aí, que levou a minha média não, levou no caso o meu pico de temperatura ao máximo, né? E em maio agora, que é justamente o foco maior, apesar de ser uma semana apenas rodando, eu fiquei na casa de 79 graus, em média, né? A média ficou em 79 graus, excelente, muito boa essa média, porém eu tive um pico de 97. Aí você vira e fala assim, aí tá vendo? Né? Para os pessimistas ou então para aqueles que falam o seguinte, projeto furado. Eu falei que não ia adiantar, que não era necessário, no caso, a instalação de um radiador no câmbio. Se fosse assim, a montadora teria feito. Só que aqui eu que vou dizer para vocês o seguinte, errado. Sabe por que é errado esse tipo de pensamento? Pelo seguinte, vamos pensar do lado do motor. Como é que o motor funciona? O motor funciona numa temperatura ideal, que fica na casa de 90 graus, né? Se ele sobe até 99, a válvula termostática também já está agindo ali, já está abrindo, a gente já vai estar tendo o líquido do arrefecimento rodando no motor para poder resfriá-lo. Em certos momentos, somente o líquido do radiador consegue resfriar o motor, mas em determinados momentos, o que acontece? Chegou em 99, o sistema já dá um start, fala, opa, 99, a gente já vai passar aí para cima de 100, e o que é prejudicial para o nosso motor. O que o sistema faz? Ele tem um componente chamado cebolão, esse cebolão entende, né, que é uma válvula, é um sisteminha que ele entende, que é um sensor, na verdade, que já está em 99 e que é necessário a gente ter uma fuga maior desse calor para poder evitar qualquer tipo de dano. Com isso, ele liga as nossas ventoinhas, ou o famoso eletroventilador. O eletroventilador nada mais é do que fazer com que o ar que não está incidindo ali no radiador, efetivando uma troca térmica mais efetiva, ele seja forçado a passar pelo radiador e assim o mais rápido possível aquela temperatura que às vezes passou dos 99, 100, 105 caia, para que não tenhamos danos muito grandes ao motor. Assim é a mesma coisa, é o mesmo princípio relativo ao radiador do câmbio que eu instalei. Se nós observarmos, o meu pico médio foi de 97 graus, mas quanto tempo ficou em 97 ou quanto tempo ficou de 90 até 97? A gente vai ver isso um pouco mais no gráfico seguinte. E outra coisa, agora que eu instalei o radiador, por que não passou de 90, por que não chegou no 114, no 105 ou no 112 anteriores? Porque eu estou tendo uma troca efetiva de calor. Então eu estou tendo resfriamento do meu câmbio. E isso está garantindo também que ele fique aí na casa de 79 graus, que é o ideal, que é entre 50 e 89. Eu sempre fiz 50 e 89, porque é isso aí que marca como ok na tela do nosso scanner. Tá ok? Então nesse primeiro gráfico a gente vê efetividade, tanto no pico máximo atingido, como também na média da temperatura atingida. Tá ok? Passamos então para o próximo e decisivo gráfico também, CVT One Time in Specific Temperature Ranges, ou seja, nós vamos analisar o CVT durante um determinado espaço de tempo e temperatura, ou seja, as médias alcançadas, né, no tempo pelo fluido, né? O que isso vai trazer aqui para nós? A gente vai ter 3 barras aqui embaixo. As azuis, que são quando o fluido está abaixo de 50%. A verde, que é quando ele está entre 50 e mais ou menos 90, né? Que igual eu disse, 90 já acende um sinal de alerta lá como hot, mas porém ainda é tolerável. E acima de 90, que é o mais preocupante para o CVT. Né? O trabalho dele acima de 90 é o mais preocupante. Só que aqui, galera, esse gráfico, igual eu disse para vocês, ele vai trazer para nós porcentagem, né, de tempo. Qual é a porcentagem de tempo que o meu câmbio ficou trabalhando em determinada temperatura? Em janeiro, a gente já sabe que abaixo de 50 graus é o azul. Em janeiro, fevereiro, março, abril e maio, a gente teve uma pequena variação aí, né? 2% em janeiro, 0 e 0 em fevereiro e março. Abril nós voltamos a ter aí, no caso, um acréscimo de 5% e maio, 0.
Isso garante para nós também aquela fala um pouco mais anterior que eu disse. Muita gente falou que o câmbio ia trabalhar gelado, ia trabalhar frio e iria estragar. Vamos analisar então só maio. Maio eu tive 0% de tempo que ele trabalhou abaixo de 50. O que isso me garante? O câmbio não está trabalhando totalmente frio. Ele não está com problema, ele não está trabalhando abaixo de 50 graus. Então, mata mais uma vez e é mito quem falou que vai trabalhar gelado. Vamos pegar agora a barra verde que traz pra gente aí. Qual a porcentagem de tempo que o carro trabalhou bacaninha, que é entre 50 e 90 graus? Janeiro foi apenas 18%. Horrível, galera. Pensa só. Pega o tempo do dia, 24 horas do dia, e pega somente 18% desse dia. É muito pouco, cara. Muito pouco que você vai ter. Fevereiro nós tivemos 43%. Já é mais ou menos razoável. Março diminuiu mais ainda. Foi para 15%. Horrível. Abril já começou a melhorar, que foi quando eu fiz a instalação do radiador no finalzinho do mês. Cara, eu já tive um aproveitamento de 78% do câmbio trabalhando na faixa ideal. Ou seja, o câmbio começou a respirar, começou a trabalhar bem novamente. Tá vendo? E por fim, maio, galera, foi somente uma semana, mas foi uma semana de viagem, de rodar em aplicativo, de andar dentro do bairro, sobe as ladeiras de BH e tudo mais. E ele ficou em 95%. Pensa o que é 95% de... Se eu rodasse com o carro 24 horas por dia, sem parar, sem desligar, o que são 95% de 24 horas? São quase 24 horas mesmo rodando. A gente vai ter menos alguns minutos aí, galera. Então é muito. É o ideal, é isso. Para isso que o câmbio foi feito, para trabalhar na faixa ideal. Entendeu? E vem o mais interessante agora, que é quanto tempo que o carro trabalhou acima de 90%, que é exatamente no gráfico anterior que eu volto a frisar para vocês. Ó, eu tive 97 graus, um pico de 97 graus, mas eu fiquei muito tempo rodando acima dos 90 até chegar nesses 97. Vamos analisar então no gráfico de baixo. Em janeiro, eu tive 78% do tempo ele trabalhando quente, torrando. Em fevereiro, eu tive 55% quente, torrando fluido. Março, 83%. Se a gente pegar aí no caso março e abril e fizer uma comparação, março eu tive mais o câmbio torrando do que em abril o câmbio trabalhando em tempo ideal. Né? Então 83% é muita coisa. Chegamos então em abril, que o câmbio trabalhou 15%, ou seja, eu já tive uma efetividade muito grande. Mas vamos falar de maio? Só 7 dias, mas mesmo assim o câmbio trabalhou apenas 4% do tempo abaixo de acima de 90 graus. O que isso traz de resultado para nós? Que funciona, que não tem problemas e que, pelo contrário, traz uma performance muito grande e saúde para o seu câmbio. Isso daí já desmistifica muita coisa que disseram, sem ter, né? A gente antes tinha teórica, a parte teórica, a gente teve no caso depois a parte prática, que no caso foi a instalação, e agora a gente está tendo o retorno de resultados, né, para tomada de decisão. É assim que a gente tem que trabalhar, porque aqui é uma tomada de decisão. Se eu tivesse aqui em abril e maio com a mesma coisa, o gráfico apresentando barras vermelhas, né, de porcentagem de tempo trabalhando acima da média, ou se eu tivesse tido no caso aqui algum tipo de erro, né, se o scanner tivesse, né, me trazido, se o scanner tivesse me trazido algum código de erro pertinente a câmbio ou motor, eu ia tirar essa instalação fora. Mas isso aqui, pelo contrário, me traz ainda mais um segundo pensamento. Qual? Em preparação de carros a gente tem estágio 1, estágio 2, estágio 3, que às vezes estágio 1 é você ir lá e fazer uma troca de escapamento para você ganhar uma força no carro. Estágio 2 você vai fazer a instalação do intake, sei lá o que, eu não sei como é que funciona, estou falando superficialmente. No estágio 2, né, no estágio 3 você já vai fazer um remap para o seu carro ficar forte, brutão e tudo mais. Aqui eu vou considerar a instalação do radiador como estágio 1. Né, então, meu carro está no estágio 1. Se eu quiser melhorar ainda mais, o que eu posso fazer? Uma coisa eu já sei. Eu não preciso colocar uma válvula termostática para fechar, né, o fluxo de óleo ali, porque eu não estou trabalhando abaixo de 50 graus. Se eu estivesse trabalhando abaixo de 50 graus, aí sim, eu teria que colocar uma válvula para fechar no momento em que ele estivesse trabalhando abaixo de 50 graus.
a gente observou que isso não acontece. Ele vai trabalhar e o mínimo que ele chegou, que eu disse para vocês, foi 68 na estrada, 160 graus durante muito tempo rodando aquilo dali. Ficou parado nos 68. Por quê, galera? Porque eu tô tendo um radiador que está fazendo a troca efetiva de calor, né? Porém, eu tô ainda tendo lá no meu trocador de calor o líquido de arrefecimento que passa ali para quê? O líquido de arrefecimento, galera, ele faz no trocador de calor, além de ser troca de calor, que é tirar, no caso, né, o aquecimento do fluido, ele serve também para aquecer o câmbio. Então, se eu estou tendo um fluxo de ar entrando ali dentro, ali pelo radiador, esfriando o meu fluido, olha que ele bate lá na central, que o sensor de temperatura do câmbio fala o seguinte: opa, está numa temperatura X, vamos mandar mais líquido de arrefecimento quente para poder balancear. É igual quando você pega uma ducha de 2 torneiras, que aí você faz aí, você abre a quente e abre a fria e deixa naquela temperatura que você deseja, aquela ideal para você tomar aquela ducha bacana. O trocador de calor vai funcionar dessa forma. Vai voltar um fluido numa temperatura adequada, o trocador de calor vai trazer, no caso, o líquido de arrefecimento e vai manter aquele fluido na temperatura ideal. Então nunca vai ficar abaixo de 50. Nunca. Então eu posso partir para o estágio 2, cara. Se eu não preciso colocar uma válvula termostática, melhor ainda. Porque eu não vou ter que mandar por um torneiro fazer uma peça XYZ que eu consiga adaptar para fazer essa adaptação. Seria possível? É possível, mas eu já não vou ter que fazer isso daí. Mas sabe o que eu posso fazer que é muito interessante? E que eu posso fazer no estágio 2, que eu estou chamando de estágio 2, a instalação de eletroventiladores. Eu posso colocar, no caso, vocês viram que o meu câmbio, o meu radiador, ele é mais compridinho, né? Só que tem um espaço entre ele e o radiador do carro mesmo, do motor. Ali atrás eu posso colocar, no caso, 3 eletroventiladores, 3 coolers de 11 centímetros. Né? 2 na extremidade, mais um no meio, para que eu possa ter, no caso, o maior fluxo de trabalho lá, caso eles sejam acionados. Neles eu posso fazer instalação, né? Eu vou fazer uma instalação direta, né? uma instalação em linha neles. E eu vou fazer o seguinte, vou fazer a ligação, aí sim eu vou procurar um torneio, então eu já vou procurar no mercado um adaptadorzinho, para que eu possa conectar um cebolão, né, a uma das mangueiras, principalmente lá mais lá próximo do trocador de calor, né, para eu saber quanto que está saindo dali o meu fluido, né, qual a temperatura. À medida que o cebolão foi identificado, nós temos cebolões que vão de 87 a 90 graus. O que significa um cebolão 87 e 90? Significa que quando chega em 87, ele já starta, ele já liga. Quando chegar em 87 graus, aí meu cebolão já vai ligar, ok? Já vai ter já vai ligar, no caso, os eletroventiladores, eles vão começar a agir, apesar de, né, até ele ter conseguir driblar ali aquele ar quente. A minha temperatura vai subir até mais ou menos 90, por aí. Então talvez chegar a um pico de 90. Só que com os eletroventiladores ligados, eu vou ter um controle de temperatura e uma diminuição na temperatura. Então entre 87 e 90, minhas ventoinhas, né, os eletroventiladores vão estar funcionando, garantindo que, se eu estiver parado num trânsito caótico há mais de não sei quanto tempo, num calor escaldante, vai estar ligado ali. Meu eletroventilador vai estar ligado enquanto eu tiver uma temperatura entre 87 e 90. A partir do momento que eu começar a andar, ou então a partir do momento que o câmbio por si só ele começar a se auto-resfriar, quando ele ficar abaixo de 87, o eletroventilador vai desligar. É assim que acontece com a ventoinha, com os eletroventiladores dos motores. O cebolão que comanda qual é a faixa de funcionamento dos eletroventiladores. Se eu colocar um desse de 87 a 90, eu vou garantir que eu não tenha talvez aquele pico que eu tive aqui em cima, que é de 97 graus. Talvez eu tenha, mas de qualquer forma ainda vai diminuir mais drasticamente, mais rapidamente em questão de segundos a temperatura. Então eu vou ter o câmbio trabalhando o mínimo possível da temperatura máxima. Tá ok? Resumindo, efetividade foi normal. Vamos olhar outros detalhes aqui, só para continuar aqui a respeito da análise, né, para ver se eu tenho algum problema relativo à instalação do câmbio ou não. Aqui eu não tenho dados, eu acho que eu não sei dizer para vocês, aqui é a pressão primária, tá? E faz uma medição da pressão primária. Eu não sei se não faz a leitura no Sentra ou se especificamente nesse tipo de câmbio, né? Porque a gente tem evoluções do câmbio, né? Tem o do B16, do B17, do Murano e tudo mais. E como esse aqui é para vir a Nissan todinha, possivelmente esse parâmetro não seja lido no B16. Então eu vou pular
Tem outro parâmetro que está sendo lido, mas eu não sei direito dizer para vocês o que é, mas é para o motor parou na posição 4, tá? Também não sei o que significa, mas eu sei que aqui fala que more is better, ou seja, quanto maior, melhor. Se eu comparar no caso janeiro, né, a primeira barra aí que tem o 14, eu não tive fevereiro, março, abril eu tive 0, porém em maio, que é agora que eu estou trabalhando 100% com o radiador, eu já tive 25. Então assim, eu quase dobrei, de 14 para 25, quase dobrei. Não sei exatamente o que significa, mas se aqui está falando que quanto mais melhor, significa que eu dobrei minha performance de janeiro para maio, então eu tive um ganho bacana aí também. Se tivesse vermelho e falasse assim, less is better, ou seja, menor é melhor, se eu tivesse no caso tivesse tido um acréscimo, né, dobrado uma coisa ruim, eu falaria da mesma forma, mas se aqui está falando que mais é melhor e eu quase dobrei, então significa que algum ganho com relação a isso também, o breaking with step 4, ou seja, parou no passo 4, talvez seja alguma coisa interna lá do câmbio, né? O conversor de torque talvez ele parou no estágio 4, ou seja, um input bacana, creio que seja isso, mas não tenho certeza. De qualquer forma, eu tive um aumento da performance aí, então garante para mim uma melhoria, né? E não uma involução. O mesmo caso aqui, não acredito que esse parâmetro aqui não seja lido nesse modelo, ou é porque realmente não tem dados apresentáveis, né, para esse tipo de câmbio, mas porém isso daqui eu não vou dizer para vocês que eu não sei o que significa. Então vamos pular para onde a gente sabe o que significa. Aqui é muito interessante, às vezes a pessoa fala assim, mas espera aí, Thiago, você andou uma semana, mas já tá achando que o trem tá bom demais? Não significa que eu andei uma semana e que eu tô achando que tá bom, até porque em abril lá, finalzinho de abril, metade de abril eu já tinha instalado, né? Então já tá bastante tempo que eu tô rodando com o câmbio. Eu demorei um pouco mais justamente porque eu queria fazer o teste, igual eu disse para vocês, na mesma temperatura ambiente externa. E eu queria fazer também depois de muito rodar, entendeu? De muito subir serra, descer serra, viajar, para poder passar uma coisa fidedigna para vocês, tá bom? Só que aí aqui a gente cai numa coisa super interessante, que isso aqui é a Distance Traveled, que é a distância que eu percorri com o scanner ligado para avaliações. Janeiro aí eu tive 583 km, fevereiro e março já foi mais ameno, eu percorri 118 e 84 respectivamente. Agora olha só, galera, abril eu percorri 582 km com o scanner ligado. E maio, 508. A gente teve uma diferença aí, né, de 70 e poucos, 74 eu acho, né? Não, 78. Vamos fazer as contas aí, galera. De 582 que eu desenvolvi em abril, em maio eu já percorri 508, ou seja, eu estou quase chegando na mesma distância que eu percorri em maio e que eu percorri em abril, e também estou quase suplantando, no caso, a de janeiro. Então todos os dados que eu estou analisando com vocês aqui agora são válidos, galera, porque eu percorri exatamente o necessário para eu poder ter uma resposta e eu poder ter uma tomada de decisão. Se vocês pegarem em janeiro, as minhas médias foram horríveis. Fevereiro e março, que eu rodei pouco, foram horríveis. Agora, abril e maio, eu estou já quase no páreo aí de atingimento de quilômetro rodado. Eu posso ter um embasamento técnico para falar para vocês. Eu não, né? O scanner tem um embasamento técnico, porque ele conseguiu fazer as medições corretas e trazer aí para a gente esse retorno, tá? Aqui nós temos consumo de combustível, né? Somente disponível monitorando o motor. Significa o seguinte, esse scanner aqui você pode colocar para monitorar somente o câmbio, ou você pode colocar para monitorar somente o motor, ou os dois, motor e câmbio. Eu deixo os dois ligados, tá? Isso aí vai trazer uma taxa de retorno para você de atualização um pouco mais demorada, porque o scanner está enviando e recebendo informações de dois parâmetros, né? Parâmetros de motor e parâmetros, no caso, de câmbio. Se você desliga o de motor, fica só o de câmbio, então flui muito mais rápido. Então, a taxa de quadros de informações, né, a quantidade de pacotes que você vai receber e atualizar na sua tela vão ser bem maiores e mais interessantes. Porém, eu deixo os dois ligados, tá? E aqui no caso, enquanto estava monitorando o câmbio também, isso aqui me traz um consumo de combustível, tá? Relativo a litros. E o que significa, galera? É só durante o tempo que o scanner está ligado.
Se o meu scanner não está ligado, eu posso estar andando com o carro o tanto que for, mas esqueci de ligar o scanner, ou melhor, o scanner no meu caso sempre fica ligado, mas eu esqueci de ligar, no caso, meu aplicativo. Ele não vai receber dados para poder montar esse gráfico para nós. Então, por isso, essa quantidade de litros de combustível vai estar baixa, tá? Janeiro, 61 litros, abril, fevereiro e março, aí, 10 e 8 respectivamente, abril, 69, quase 70 litros, e maio, 51 litros. Significa que, enquanto eu estava com o meu scanner acoplado ali, o meu aplicativo aberto e conectado, né, no Bluetooth dele, e o melhor, monitorando motor e câmbio, eu tive isso daqui de consumo, tá? Então a gente também pode ter aí uma ideia interessante. Se eu quase percorri a mesma quilometragem, né, conforme o gráfico de cima, e eu gastei um pouco menos de combustível, Thiago, então até você percorrer o mesmo tanto do outro, né, de abril, você vai chegar no 69. Mas eu já estou vendo aqui uma diferença muito grande, galera. Olha a diferença de consumo de combustível. O que isso me traz também de informação interessante? O câmbio trabalhando numa temperatura ideal, nós vamos ter menos consumo de combustível. Por quê? O acoplamento câmbio-motor vai estar ali bacaninha, vai estar no funcionamento bacana. Isso vai trazer para mim o que de benefício? O câmbio vai estar trabalhando ali sem estar desperdiçando nenhum tipo de força do motor. E o motor não vai estar tendo que trabalhar dobrado para poder mandar informação para o câmbio, né? E o câmbio, o conversor de torque lá, tentando acoplar, que é o tal do clutch dele, desperdiçando força. Então, assim, o câmbio trabalhando bacaninha, menor consumo de combustível. Não sei se vocês entenderam o meu raciocínio. Aqui embaixo nós temos a quantidade de tempo de horas viajadas, né? Em horas aqui nós temos. Janeiro a gente teve 19 horas de scanner ligado, fevereiro 3, março 2 horas. E aqui a gente tem 24 horas em abril e 13 horas em maio. Então, assim, foi o tempo que eu deixei o scanner ligado para poder fazer essas medições aí, tá bom? Vamos ter uma média de consumo, né? O scanner também faz essa comparação de litragem aí, né? Quantos quilômetros por litro você fez, só que é baseado também igual o B16 geração 1, né? Que o painel é laranjado e que, no caso, o computador de bordo fica em cima do som. No caso, é litros dividido por 100. Como é que você vai fazer, no caso, aí a conta? Você vai pegar, no caso, o que está aparecendo, né, naquele momento ali, né, o seu average total, e vai pegar 100 e dividir por aquilo dali. Aí você vai chegar em qual o consumo que você teve com relação às médias de consumo. Vou pegar a calculadora aqui para a gente fazer fazer umas contas rápidas. Janeiro, fevereiro, vamos desprezar os 3 primeiros meses e vamos pegar os 2 últimos, tá? Ou melhor, vamos pegar os 3 últimos. Vamos pegar março. Então você está me dando aí 9,5, né? Se eu pegar aqui no caso 100, né? Porque ele faz por 100. Se eu pegar 100, estou aqui com uma calculadora, e dividir pelo 9,5, às vezes o pessoal acha que 9,5 aí é o consumo, só que não é, 9,5 aí é baseados no 100, eu vou ter uma média de 9,5, ou seja, eu vou ter uma média de 10,5. Então meu consumo em março lá, ele teve um consumo de 10,5, tá ok? Se eu pegar agora abril, então vamos pegar 100 e dividir por 12. 100 dividido por 12, eu vou ter 8,3, ou seja, meu carro bebeu pra caramba no mês passado. Se eu pegar agora em maio, né, já fazendo a mensuração em maio, vou pegar 100 e dividir por 10,1. O meu carro deu 9,9. Vamos arredondar para 10? Meu carro fez 10. Thiago, mas você tem aí no caso que você fez uma viagem. Na viagem bebe menos. Galera, na viagem eu meti o pé, cara. Na viagem eu pisei muito forte porque eu queria fazer o câmbio aquecer, queria ver até quanto que ele chegaria, se ele diminuiria. Então, se você pega estrada, mas de qualquer forma, você não tira o pé do acelerador, você vai ter um consumo assim igual a cidade grande, tá? E fora isso também que janeiro, fevereiro e março, eu fiz pequenas viagens, porque eu fui também nessa mesma cidade visitar parentes, entendeu? Apesar de ser pandemia, foi totalmente controlado, mas eu fui, querendo ou não, peguei muito anel rodoviário para poder sair daqui da minha casa. Eu gosto muito de tomar café num outro bairro que é um pouco distante, que é o Castelo, né?
Tem um local lá que serve um café muito gostoso. Querendo ou não, é um circuito misto, né? De viagem. Então vocês veem aí que eu tive um aproveitamento bacana. Um aproveitamento. O meu carro bebeu menos do que o normal. Tá ok? O que mais que a gente tem aqui? Aqui então eu já trouxe para vocês também o consumo. Média de. Aqui que tá, ó. A média de velocidade, né? Vamos comparar aí que eu tive média de velocidade de 23, que foi lá em março, né? Aqui agora, em abril, e 37,2 em maio. Isso aqui traz uma informação interessante que significa o seguinte: vocês estão vendo que a minha velocidade aumentou agora em maio, né? Obviamente também por causa da viagem, que foi 2 horas ininterruptas em apenas 7 dias de mensuração. Porém, se vocês pegarem fevereiro e março, eu fiquei mais ou menos na mesma média de quilômetros por hora, né? Isso aqui me traz o seguinte, então. Se o resfriador não fosse necessário, né? Se o radiador não fosse necessário, então fevereiro e março eu estaria com temperaturas excelentes, eu estaria com o pico máximo excelente, e coisa que a gente viu mais acima que não foi, tá bom? Mais abaixo a gente tem o CVT Fluid Deterioration, né? O nível de deterioração do fluido CVT. A gente tem uma queda muito abrupta aí, mas por quê? Porque eu expliquei para vocês no vídeo passado que anteriormente não foi zerado o count. O que é o count, galera? No caso, o sistema, né, a central, ela define, de acordo com a temperatura que você está, um contador. Ela aplica um valor quando você passa de 90 graus. Então vamos colocar assim, sinteticamente assim, né? Vamos exemplificar. Passei de 90, estou em 91. A quilometragem que eu percorrer com 91, dentro de 91 graus, ela vai computar mais 1. Então, assim, se eu andei, sei lá, 6 quilômetros nessa temperatura, então vai ser 6 vezes, quanto que eu falei? 10 pontos, né? Então vão ser 60 pontos. 6 vezes 10, 60 pontos. Então é assim, vai aplicando um contador. À medida que você trabalha, você anda com o carro e ele está acima de 90 graus. A deterioração dele está caindo, né? Está aumentando, no caso. A deterioração dele está aumentando, e com isso a qualidade, né, do fluido e tudo mais está diminuindo. Na Nissan, se eu não me engano, no vídeo passado, se vocês puderem conferir lá, eu acho que são 120 mil o contador no máximo. Ou seja, você pode chegar no máximo 120 mil counts, que significa que até aquilo dali seu fluido vai estar bacana. Passou aquilo dali, já está deteriorado, você tem que trocar. Tá bom? Aí que a gente cai, galera, naquela informação que eu tenho para mim o seguinte: o Sentra não foi feito para o Brasil. No Brasil é muito mais subidas, no Brasil a temperatura é muito alta. Em outros países, a gente tem menos relevo lá, no caso, é muito mais reta, né, muito mais plano. Porém, a gente tem épocas lá de temperatura muito alta. Se a gente for pegar o Texas, no caso, nos Estados Unidos, a gente vai ter temperaturas altíssimas naquelas rodovias, né? Então significa que quem tem um Sentra lá vai ter muita coisa plana, né? Muito ambiente plano, mas em compensação o calor não vai ajudar. E é por isso que, se vocês pegarem os fóruns dos gringos, muita gente está instalando lá fora, Estados Unidos, Canadá e por aí vai. Está instalando em Altima, Máxima, Duke, está instalando em todos os carros aí o radiador também. Por quê? Tudo tem que casar, galera. Temperatura ambiente com o relevo. No Brasil, nenhum dos dois ajudam. O relevo é muito disforme, muita serra, muita subida, muita descida. Isso exige muito do câmbio. E também o calor aqui, a gente pode pegar aí Rio 40 graus, né, outras cidades aí que tem chega, né, numa temperatura muito alta, e sensação térmica pior ainda. Isso aí não ajuda o carro de forma nenhuma. Lá fora, o que não vai ajudar eles, às vezes, justamente são as rodovias muito longas, com uma temperatura muito alta. Então, em épocas que isso acontece, vai deteriorar muito rápido o fluido, e o pessoal vai ter uma perda muito grande. Ah, Thiago, aí é simples. Acompanha a deterioração, chegou no 120 mil, você vai lá e troca o fluido. Mas, galera, imagina você ficar trocando fluido, trocando. Porque vocês viram que meu câmbio chegou a 117 ou 114, não sei, aqui em cima.
esse count rapidinho vai atingir os 120 mil. Eu vou ficar trocando de óleo de câmbio. A gente sabe que nada aqui no Brasil é muito barato, então ficar trocando, posso fazer isso. Mas e se eu puder melhorar o sistema colocando um radiador? Instalei o radiador, com isso meu count ele vai subir muito menor do que realmente é o necessário, né? Eu predito, e eu vou ter uma performance melhor do carro, além de garantir que as peças e tudo mais estejam ok. Aqui é o tempo rodado, né, igual a Run Hours, tempo rodado com o aplicativo ligado, né? Eu tenho como conectei em janeiro, de janeiro até maio agora, eu vou ter o quê? Uma constante, né? Eu comecei em 5.600 alguma coisa, 5.900 alguma coisa. Isso aqui nunca vai diminuir, isso aqui é o tempo de rodagem mesmo, tá? Finalizamos, galera. Chegamos aqui, ficou até longo demais essa análise, mas eu acho que é muito válida, né? Quem teve tempo de acompanhar até aqui é muito bacana, muito obrigado por acompanhar, tá? Então, deixo aqui a minha mensagem final, achei válido sim, tá? Planejo futuramente fazer o estágio 2, planejo, mas por agora isso aqui já está me atendendo bem demais da conta. Realmente eu tive um aproveitamento ímpar. Se eu fosse ouvir muita gente que falou que não ia dar certo, que era isso, que era aquilo outro, que meteu medo mesmo no desenvolvimento do projeto, eu não teria feito, mas eu sou persistente, aquilo que eu quero, igual eu disse no vídeo. Se me trouxer um dano e quebrar meu câmbio, 6 mil reais eu não tenho para pagar à vista não, mas a gente parcela. Nome no mercado a gente tem, cartão a gente tem, cheque a gente não tem, mas pega emprestado e paga quem emprestou pra gente, entendeu? O negócio é levar o nome da gente sempre bom pra gente ter crédito na praça. Então se quebrou, cara, antes de quebrar, com eu fazendo o teste, porque eu tive a coragem de fazer e demonstrei que foi válido, do que eu morrer na esperança de um dia ter feito e nunca ter feito. Entendeu? Então foi válido, faria novamente, super indico para vocês, não tive nenhum tipo de problema, só tive prós. O único contra que eu tive foi de não ter feito isso assim que eu peguei o carro. E olha só que quando eu peguei o carro eu troquei informação com muita gente e muita gente me desanimou, entendeu? Então se eu já tivesse pegado e feito, talvez eu não teria, no caso, perdido tanto tempo, eu já teria tido até a felicidade de nunca mais me preocupar com o famoso, né, o famigerado zunido do CVT. Beleza? Quem não é inscrito, se gostou, não é inscrito, se inscreva aí. Se gostou, deixa o joinha, se inscreve, liga o sininho aí, porque eu vou ter mais coisas a publicar de agora por diante, tá? Ah, não gostou porque o vídeo ficou longo, não gostou porque eu falei muito rápido, passei alguma informação errada, porque eu também posso errar, galera. Eu não sou mecânico, eu sou entusiasta. Eu pego pra fazer, por isso que o meu canal se chama Mãos ao Alto. Eu tô colocando a mão à massa. Se eu errar, eu vou falar que eu errei, se eu acertar, eu vou falar que eu acertei. Se eu não souber, eu vou falar que eu não sei, entendeu? Se eu souber, e esse não sei também, eu vou procurar primeiro saber, vou tentar ajudar a galera e tudo mais, para poder responder as perguntas da galera. Mas assim, sem brincadeira, eu fico muito feliz se a galera der um joinha aí, porque aí o vídeo ele aparece para muito mais pessoas na internet, muito mais pessoas vão achar esse vídeo depois, vão ficar satisfeitas com as informações que, creio eu, foram produtivas para vocês. Se não gostou da mesma forma, pode dar o dislike também, não tem importância, mas seria interessante colocar aí nos comentários por que você não gostou, se é porque eu falei alguma coisa errada, se é porque eu deixei de falar alguma coisa, se é porque o vídeo ficou longo pra caramba. Mas eu falo para vocês uma coisa, até para quem assistiu até agora, vídeo meu não é curto, porque eu não estou fazendo para mim e eu estou fazendo coisa que eu também não sei. Então, se eu estou fazendo com carinho, eu estou mostrando detalhe por detalhe. Às vezes a pessoa não sabe nem para que lado que um parafuso ele é desapertado. Eu vou ensinar isso também, velho, porque é isso daí que faz com que as pessoas façam como eu, coloquem as mãos ao alto, entendeu? Alto de automóvel, obviamente. Tá bem, galera? Se inscreve aí, deixa o joinha, deixa o like ou dislike. E eu digo para vocês o seguinte, vai ter mais coisas aí no canal, né? Eu tenho outros projetos para apresentar para vocês. Breve, inclusive, eu vou falar para vocês, vou fazer um teste daquele famoso, eu tenho o scanner aqui, né? Lembra do reset do CVT que muita gente fala que é efeito placebo? Eu mesmo já fiz anteriormente, eu senti uma diferença. O reset não é com o scanner não, é aqui que você liga o carro, passa por posição D, neutro, desliga o carro sem tirar o pé do freio. Muitos de vocês já viram isso aí na internet, tá? Eu vou fazer o mesmo reset, fazendo a comparação antes, né, com as metragens do scanner e depois com as metragens do scanner também, para a gente ver se é efeito placebo ou se realmente aquele negócio funciona.
Vou mostrar para vocês também um problema sério que eu tive de bateria e com sensor de rotação. Isso é muito importante, tá? Então, fica aí no canal, se inscreve aí que é importante vocês acompanharem isso daí. Tá joia? Agradeço para quem ficou aqui até agora comigo. A gente já está passando aí de horas de vídeo, tá? Mas eu acredito que foi produtivo. E deixo um abraço para todo mundo, tá bom? Eu sou a Minx e você está no canal Mãos ao Alto. Um abraço.